Boa noite a todos. Obrigado, viu, Anderson? O Anderson tem uma voz de FM, então para fazer leitura... Ô, gente, essa questão aqui de cuidar do corpo e do espírito, é só a gente lembrar de uma coisa, que o espírito, na realidade, é que comanda o corpo. Por isso que a gente vê assim, às vezes a pessoa está com um problema emocional, e aquilo vai refletir aonde? Vai refletir no corpo, tá? Então, por exemplo, a gente vê a depressão, vê aí a ansiedade, o pânico, quer dizer, isso é um reflexo daquilo que o espírito está passando. Por isso que é importante, gente, é a pessoa lembrar isso aqui que o Cristo fala aqui, ó, que o Espírito de Georges, ele fala de forma bem clara. O que Deus quer não é que a gente mortifique o nosso corpo no sentido de querer fazer um sacrifício a Deus, porque isso não vale nada. A gente vê na Idade Média, o pessoal lá, tinha um pessoal que saía dando chicotada no lombo, quer dizer, fazia tudo quanto era atrocidade, e depois tentava tirar um pouco da culpa, se mortificando, quer dizer, dando chicotada nas costas. Isso acontecia muito ali na época da cruzada. Os cruzados chegavam, iam lá, matavam os muçulmanos em nome de Deus, a mando do Papa. E aí chegava na Europa, cheio de culpa, pelas atrocidades que cometeram, e começavam a mortificar o corpo, no sentido de se sacrificar tudo aquilo, toda a lambança que fez na guerra, tentando ver se Deus ali ia amenizar o quê? A culpa desse povo. Então, quer dizer, o que importa, gente, não é o que a gente faz com o corpo, porque não é o corpo que tem que sofrer pelos nossos erros, pela nossa culpa, não. Se você quer mortificar alguém, você tem que primeiro mortificar o quê? O seu espírito. Como? Sacrificando o orgulho seu, tá certo? Sacrificando seu egoísmo, tá? É isso que a gente tem que procurar o quê? Mortificar o nosso orgulho. Porque você vê, o orgulho é motivo de tudo quanto é problema que a gente passa na vida. Por causa desse orgulho acendrado que a gente ainda tem. Então, quer dizer, não é ficar batendo no corpo, falando, meu Deus, eu tenho que ficar ajoelhando em cima de milho. Tá? O pessoal, às vezes, antigamente, tinha uns que quebravam até caco de vidro e ajoelhava em cima do caco de vidro para mortificar o corpo. Como se aquilo fosse ajudar o quê? No processo evolutivo dele. Quer dizer, ledo engano, a pessoa está perdendo tempo. O que faz com que a pessoa evolua é o quê? É a reforma íntima dela. É a pessoa o quê? Combater o orgulho, combater o egoísmo, combater a tola vaidade, parar de falar mal dos outros. Você vê quanta gente sai da igreja, ou às vezes tem uma Bíblia aqui debaixo do braço, tem um Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, e aí sai na rua ali, já está metendo porrete no vizinho, falando mal da vida alheia, fazendo fofoca. Então, quer dizer, se a pessoa faz fofoca, fica falando dos outros, o que acontece? Isso é sinal que ela está o quê? Ela está ligada à faixa vibratória negativa, à faixa vibratória das trevas. Quer dizer, não adianta chegar lá no centro espírita, ou na igreja, ou num templo budista, seja lá o que for, ficar ajoelhando ali no chão, tá certo? Rezando, falando, aquelas preces bonitas, longas, fazendo terço, isso e aquilo. Se no fundo ali, ó, no inconsciente da pessoa, tem o quê? Tem um lobo, pronto para morder quem fira o seu orgulho. Então, quer dizer, não adianta. A gente tem que combater em nós. Mas o fulano é orgulhoso. Não, o fulano é orgulhoso, é problema do fulano. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que combater o meu orgulho, o meu egoísmo. E isso é que importa. Tá certo, gente? Oi? Não, acho que eu escutei alguma coisa. Mas vocês entenderam, gente? Então a gente tem que procurar o quê? Mortificar o quê? Os nossos defeitos. Não é ficar mortificando o corpo. Porque não é isso que Deus está preocupado. Deus não quer ver sacrifício de sangue. Olha bem, gente, o tempo de sacrifício de sangue já passou há muitos milênios atrás. Tá? Nós não temos que sacrificar esse tipo de coisa, não.
A gente tem que aprender a mortificar os nossos defeitos. E se a gente fala assim, oh meu Deus, aquele inimigo meu, aquele parente complicado que eu tenho, que vive me perseguindo, cheio de inveja, gente, larga de mão. Não fica preocupado com os outros. Se você quer ver quem é que está atrapalhando sua vida, vai no banheiro lá e olha no espelho. Você vai ver aquela cara sua ali, ó, lambida, já de séculos. Aquela cara sua que não muda. É aquele ali que você tem que preocupar. Aquele que você está olhando no espelho. Aquele sim é o verdadeiro inimigo. Tá? Não é o outro não. Não é o papai, não é o cunhado, não é o genro. Nada disso. Somos nós mesmos. Por isso que tem um ditado que fala o seguinte. Tá? Para você deslanchar na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da sua frente e parar de atrapalhar você mesmo. Porque na realidade quem atrapalha a gente somos nós mesmos. Tá? Não é, mas eu tenho um monte de obsessor. Gente, é igual o Chico falava muito pro meu sogro. O indivíduo quando reencarna já tem 30% de treva no cangote para o gasto. Então não tem que preocupar com o obsessor. Tá certo? Você tem que preocupar com o pior obsessor que você tem na sua vida. É aquele que todo dia, quando você vai escovar seu dente, você dá de cara com ele. Que é você mesmo. Tá certo? Entenderam, gente? Então é isso aí, ó. É não preocupar com o governo, com o inimigo, com isso, com aquilo. É com a gente mesmo. Tá certo? Então aqui eu deixo vocês aqui com... Acho que vamos passar para o trabalho de passe, né? Gente, uma boa semana para todos.